Bom, o que Deus tem me falado, eu vou ler um texto, Ezequiel, no capítulo 43, versículo 10. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem de seus pecados, que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Aí ele, na verdade, desde o capítulo 40, ele começa a descrever vários detalhes, né, da planta do templo. Começa esse capítulo 40 mencionando o novo templo, e aí ele fica exaustivamente falando de detalhes, né, a porta oriental, o pátio externo, como é que tinha que ser os quartos dos sacerdotes, todos esses detalhes. E aí eu tava lendo isso e eu tava me perguntando, caramba, é um livro profético, né? É um livro de Ezequiel, e de repente entra esses capítulos falando de uma coisa tão exaustiva, é uma coisa chata de ler, né? Porque ele fica descrevendo detalhes, e você vai usar esse tipo de material, e o templo vai ter isso, vai ter aquele detalhe. É como se ele estivesse descrevendo literalmente a planta de um templo, é como se a gente estivesse vendo ali o projeto de um arquiteto, né? E eu tava lendo isso e me perguntando, caramba, por quê? Por que esse negócio aqui no meio? Por que tá tão detalhado? E aí Deus, ele me trouxe esse texto, assim, ele saltou para mim. Descreva o templo para a nação de Israel. E quando eles verem o templo, quando eles escutarem você descrevendo, eles vão se envergonhar, né? E eles vão ter uma consciência, um entendimento profundo. E o templo, ele é Cristo. Se você ler toda a Bíblia e entender isso, que ela aponta para uma pessoa, aí não tem mais dúvidas. Aí tudo é muito claro, né? Tudo fica esclarecido. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu leio a Bíblia assim, e desde que eu comecei a ler a Bíblia dessa forma, ela transformou tudo na minha vida. A palavra de Deus, ela me atravessou completamente quando eu comecei a ter esse entendimento de que a palavra é Cristo, né? De que a Bíblia aponta para uma pessoa e ela aponta para o Filho de Deus. E todo esse relato da palavra é de um Deus trazendo uma narrativa, trazendo uma história. Por que Deus, logo lá no Éden, né, quando a gente caiu, quando a gente pecou, por que ele já não veio e apareceu e falou, eu vou salvar vocês? Por que ele não veio simplesmente e quitou a dívida lá mesmo? Porque é Deus contando, é Deus trazendo toda uma narrativa, toda uma história e querendo se revelar para o homem. E é uma narrativa que está durando milênios, está durando todo um período extenso nessa terra, porque Deus tem um propósito, é se revelar profundamente para o homem, para os seus filhos, de geração em geração. Então, eu passei a ser transformado completamente quando eu comecei a ler a palavra e ver que tudo é uma sombra, tudo é um símbolo que aponta para Ele, que aponta para o Filho de Deus. Lá no próprio Éden, né, quando um cordeiro é morto, para que eles pegassem a pele desse cordeiro e cobrissem a sua nudez, a sua vergonha, era Cristo. Já era Deus falando, olha, tem uma pessoa, tem um cordeiro perfeito, ele vai ser morto para cobrir os pecados de vocês. A arca, quando Deus manda construir uma arca e passa todos os detalhes, a Deus apontando para o filho dele, dizendo, o meu filho, ele vai salvar vocês do caos, ele vai salvar vocês da destruição. Portanto, siga detalhadamente, né, as instruções para construir essa arca. Quando eles estão no deserto e começa a cair pão do céu, aquilo é Cristo. É todas as manhãs Deus trazendo provisão, trazendo o pão da sua presença, que é Jesus. Quando Abraão, ele sobe o monte para sacrificar o seu filho em obediência a Deus, ele chega lá e um cordeiro é provido no lugar do sacrifício. Aquilo é Cristo se provendo para nós, né? Então eu preciso disso, eu preciso ler a palavra de Deus e enxergar Jesus ali. Um homem como eu, incompleto, imperfeito, um homem cheio de falhas, defeitos, fraquezas. Eu preciso olhar para a Escritura e falar, isso aqui é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, né? A vida que tem nessas letras, nesses escritos, é porque ela é Jesus.
né? Como diz João lá no seu evangelho, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Ele está falando de Cristo. Então, quando esse profeta aqui, ele fala assim, descreve o templo para a nação em mínimos detalhes, porque eu preciso que isso seja passado de geração em geração. As pessoas não estão conseguindo passar isso para os seus filhos. Eu me revelo para uma geração, eu me manifesto através de um remanescente e acontece uma obra, acontece uma coisa gloriosa, mas vocês não estão conseguindo passar isso para os seus filhos. Aí você vê homens como Samuel, profeta Samuel, que cara incrível, ele não conseguiu passar a fome de Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus para os filhos dele. Os filhos dele se desviaram. Você vê homens no livro de Reis, né? Um livro sombrio, livro de Samuel, de Reis, vários governantes sendo levantados, e lá no meio, de repente, alguém finalmente fazia aquilo que agradava a Deus, mas imediatamente no capítulo a seguir, né, apareceu o filho daquele cara fazendo o que Deus desaprova. E daí você começa a se perguntar, caramba, ninguém conseguiu passar para os seus filhos. Ninguém conseguiu passar para a posteridade. Eles não conseguem permanecer naquela fé. Então esse profeta aqui, ele está dizendo, filho do homem, descreva o templo nos mínimos detalhes. Ele está dizendo assim, eu quero uma geração que guarde profundamente os detalhes de quem é o meu filho, né? Eu quero levantar uma geração que conheça profundamente meu filho, que deixe a minha palavra atravessar a sua existência, e que conheça Cristo nos mínimos detalhes, que você acorde e Cristo esteja ali, que você vá dormir e Cristo esteja ali, que você esteja na bonança, na fartura ou na miséria e na desgraça, tendo uma profunda revelação de quem Jesus é e tendo uma extrema devoção, para que vocês possam conhecer profundamente e passar para os seus filhos, passar, né, para a posteridade. Tem um rei chamado Ezequias no livro de Reis. E esse cara fez muitas coisas que agradam ao Senhor, mas ele era louco, porque você vê que em um momento ele comete um erro, né, e expõe, ostenta os tesouros da nação, aquilo que deveria ser guardado, né, e que era uma coisa íntima, ele expõe, ele começa a ostentar para os países vizinhos. E o profeta vem e fala assim, cara, você vacilou, porque é da mesma forma que você está mostrando para essas mesmas pessoas que você está mostrando, eles vão voltar futuramente e vão invadir a nação, e vão subjugar vocês e levar vocês como escravos. Então seus filhos verão isso. Seus filhos, infelizmente, serão levados cativos, escravos para outra nação. Aquele cara era tão louco, tão doido de pedra, que ele falou assim, uau, que palavra boa. Ele conseguiu entender que aquilo era uma palavra boa, porque não ia acontecer com ele, ia acontecer com os filhos. Louco, sem nenhum senso de legado, sem nenhum zelo pela presença de Deus. Nós não podemos ser assim. Eu tenho vivido sobre um lema simples, né? Na minha casa, a minha família e eu amamos a volta de Cristo. Nós amamos o dia do Senhor. Não está tudo bem sem Ele aqui. As coisas só se resolveram ao longo do tempo, quando Ele veio e encarnou, quando o próprio Deus desceu e se fez presente como homem. As coisas só se resolveram quando Ele fez isso. E as coisas só vão se resolver de novo quando Ele voltar. Essa é a narrativa de Deus. Essa é a palavra de Deus. Ele, tudo converge nele, né? E ou Cristo, Ele volta hoje e resolve tudo novamente, ou nós vamos guardar a sua presença, nós vamos escrever a planta de quem Ele é, e nós vamos gerar isso nos nossos filhos. Nós vamos dar luz a uma nova geração que ame a sua presença, que zele pela sua presença e que ame a sua vinda, cara. Ame o dia em que Ele vai rasgar os céus outra vez e vai descer a essa terra e vai resolver todas essas coisas. Ou Ele volta hoje, ou nós vamos dar luz a uma nova geração que guarde a planta do templo, assim como os filhos de Zadok fizeram. Então, é o que Deus tem falado. Nos últimos 3 anos eu tenho vivido sobre essa palavra, e eu desconfio que essa palavra vai me acompanhar até o dia que eu descer à sepultura, ou que eu ver os céus rasgando e Cristo vindo em glória, né?
essa é a palavra que eu ando sobre ela. Nós estamos empenhados em dar luz a uma nova geração, uma geração que ame a presença de Deus, uma geração que guarde os feitos do passado. Nós queremos mencionar para a nova geração as coisas que nós vimos lá atrás, as coisas que nós presenciamos com os nossos pais espirituais, as palavras proféticas. Nós queremos trazer isso, guarda, né? Nós somos guardiões de palavras antigas, mas nós queremos trazer as novas palavras que Deus tem para nos trazer, e também não deixar a nova geração cometer os mesmos erros que nós cometemos, que os nossos pais cometeram. Nós queremos uma geração que ande com um entendimento profundo sobre as coisas de Deus. E isso vai vir através de comer o rolo, comer a palavra de Deus, guardar a planta do templo com muito zelo. Que a gente possa converter coração de pais aos filhos e filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o trabalho, cara. Nossos filhos vão olhar para nós e ver homens pagadores de boleto, homens resolvedores de problema. Eles vão olhar para nós e ver nós sendo os melhores maridos, os maridos mais pacientes e mansos, para a glória de Deus. Homens cuidando, provendo para sua família, para a glória de Deus. E talvez o nosso ministério não seja um ministério de multidões, de coisas gloriosas e reconhecidas. Talvez o nosso ministério vai ser totalmente anônimo, fazendo coisas totalmente ordinárias, como pagar boletos, lavar a louça, cuidar da casa, levar o filho na escola e buscar todo dia. Mas enquanto nós estivermos fazendo isso, eles vão olhar para nós e vão falar: uau, cara, o meu pai ama Jesus, a minha mãe ama esse Deus, cara. Eu passo todo dia e meu pai tá fazendo um café para tomar antes do trabalho e ele tá chorando em cima da Bíblia dele, cara, porque ele ama Jesus. E nós vamos dar luz aos próximos avivalistas da nossa nação e do planeta, fazendo coisas completamente ordinárias, mas mudando, irmão, convertendo a nossa boca, cara, a uma boca profética que profetiza uma geração forte. Eu quero te convidar para orar junto comigo todos os dias por isso e para embarcar nessa missão. Esse é o trabalho da nossa geração.